Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom a gente realmente cultuar ao Senhor, agradecer por tantas bênçãos, né, que o Senhor tem concedido a nós. Enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Nós que estávamos perdidos, Ele veio ao nosso encontro e nos deu vida eterna. Não só nos deu vida eterna, como também tem nos sustentado dia após dia. E nós temos visto, né, os anos que passam, Deus tem estado conosco. Apesar de nós, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, se apresenta todos os dias para segurar nas nossas mãos e nos conduzir por meio de Jesus Cristo em vitória. É bom cultuar a esse Deus maravilhoso. Bom, para a nossa meditação, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. A partir do verso 1, acompanhe comigo. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Oremos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta hora. Nos ajude a entender a Tua palavra. Venha trazer, ó Deus, entendimento a cada um de nós. Ilumina nossas mentes e nossos corações. Usa a minha vida como Teu instrumento. E venha, Senhor Deus, exortar-nos. Venha, Senhor Deus, nos edificar. Venha nos curar. Venha, Senhor, transformar-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, eu lembro quando eu fui fazer teste para plantador de igreja, foi eu e a Gislaine. E eu já estava há quanto tempo no campo? Eu fui em 2015 fazer esse teste. Eu já estou em Mineiro, estava em Mineiro desde 2009. Então eu fazia todo o trabalho ali na raça, né? Aquilo que a gente mais ou menos tinha sido orientado por um e por outro, mas na prática mesmo a coisa era bem diferente, porque nós não tínhamos até então conversado com plantadores de igreja, nós não tínhamos conversado com pessoas que tinham experiência com plantação de igreja do zero.
Então a gente deu muita cabeçada por conta disso, né? Investiu muito esforço e de repente pouco resultado. Então traz um certo cansaço, uma certa frustração. E nós então fomos, pelo Presbitério do Brasil Central, enviados para fazer lá em Campinas com um trabalho do pastor, fugiu o nome, do CTPI lá. Ele tem um centro de treinamento, né, de plantadores, o Ricardo Agreste, reverendo Ricardo Agreste, lá em Campinas. E aí nós fomos. E aí fizemos todos os testes. Ficamos 2 dias lá. Aí quando foi na pregação, eu fiz a pregação tinha que ser em 5 minutos, a pregação. E aí já vinha o resultado, logo em seguida vinha o resultado. E aí teve lá umas 20 pessoas fazendo o teste também. Todo mundo junto. Eu arrebentei na minha pregação, né? Meu coração falei assim, eu bafei, velho. Nota 11. Para minha surpresa, eu tirei, não tenho nem coragem de falar, mas abaixo de 5 na minha pregação. No geral, eu tive nota 8,5. Potencial médio para plantador de igreja. E aquilo me chocou, né? Eu estava tanto tempo ali, e aí eu fui descobrir que eu não sabia nada. Aí a partir disso é que eu comecei a me preocupar, porque aquilo me despertou. Falei, como assim? Né? Achava que eu era a última Coca-Cola no deserto. E uma nota tão baixa como essa. Eu nunca tinha passado por uma avaliação desse sentido. Às vezes a gente tem isso, meus irmãos. A gente tem uma falsa impressão de nós mesmos, uma falsa noção das coisas. E esse choque de realidades é importante para que a gente possa ser realocado, realinhado dentro daquilo que é de fato e de verdade. Ah, como eu tenho gostado do choque de realidade. Porque isso evita um monte de coisas. Porque nós estamos num tempo, como Jesus diz, né, ainda é dia, é hora de trabalhar, é hora de plantar igreja, é hora de anunciar o evangelho. Não tem tempo para perder, né? Então precisa ser feito com assertividade o máximo possível. E o choque de realidade traz a gente para o ponto, para que você vá buscar as ferramentas necessárias e corrigir os seus equívocos. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto, Jesus está também tratando de uma situação muito, muito séria na vida dos seus discípulos, né? Jesus aqui vai fazer a alegoria sobre a videira para alertar os seus discípulos do perigo da autossuficiência do engano. Pois na vida de um cristão, tudo está ligado à suficiência, mas não do cristão, mas de Cristo. A autossuficiência não tem nada a ver com a vida cristã. Cristo é tudo, deve ser tudo para nós cristãos. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Colossenses, capítulo 1, verso 13 ao verso 19, fala claramente da suficiência de Cristo na vida da igreja. E assim ele vai dizer: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Tudo é Cristo. Cristo deve ser tudo nas nossas vidas. Uma vida à parte aos ensinamentos do Senhor é uma vida estéril. Não produz o fruto que Deus deseja ver em seus filhos. O contexto aqui precede a crucificação de Jesus. E Judas já tinha posto no coração de trair o mestre.
Diante disso, Jesus então expõe essa alegoria da videira para preparar a mente e o coração dos discípulos sobre a necessidade de permanecerem ligados a Ele, ligados profundamente nele, que é a videira verdadeira. Estando conectados a Ele, os discípulos frutificariam, ou frutificam e participam das bênçãos que o Deus Pai derrama sobre aqueles que estão firmes, permanentes, permanecendo firmes em Cristo Jesus. Será que nós temos considerado quão importante é permanecer ligados em Jesus? Nós estamos num processo, né, de balanço ainda. Todos nós estamos fazendo balanço das nossas vidas. Virou-se o ano, há toda uma série de coisas. Eu andei vendo aí uma série de ideias, né, ou de metas no Facebook para o ano de 2022. Quero considerar com você aqui, então, 3 questões que nos apontam a importância de lutarmos para permanecermos firmes, ligados em Cristo, se desejamos usufruir uma vida frutífera, uma vida que o Senhor realmente reservou para os seus filhos. A primeira consideração é que somos incapazes de fazer qualquer bem sem Cristo. Somos incapazes de fazer qualquer coisa boa à parte de Jesus. Não é possível fazer. Verso 4 e 5 nos diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós não podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer à parte de Jesus. Agora, em que sentido? Nada podemos fazer de bom se vemos tantas pessoas ajudando o próximo, algumas até ganhando o prêmio Nobel, né, por desenvolverem ações que beneficiam grupos, nações, e são condecoradas por essas benevolências. Agora nós precisamos entender que a obra ou o fruto que Deus deseja ver os seus filhos produzindo é aquilo que redunda única e exclusivamente na sua glória, para a sua glória. Lembra lá de 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, que seja para a glória, façais para a glória do Senhor. A primeira pergunta do catecismo é essa: qual a finalidade do homem? É desfrutar de Deus e glorificá-lo. Esse é o ponto. Nesse sentido, podemos afirmar que isso é tudo aquilo que nasce no interior das pessoas com o propósito de exaltar unicamente a Deus. Porque Deus, ele conhece o nosso íntimo. Deus pesa o nosso coração. As Escrituras dizem isso. Deus sabe o que nos motiva perfeitamente. Logo, aquilo que é externo, apenas externo, que todos às vezes veem e medem e avaliam, não necessariamente é aquilo que Deus mede e avalia ou considera. As ações meramente externas que visam retribuição, reconhecimento e louvor, né, o louvor pessoal, essas ações são ofensivas a Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Uma boa obra aos olhos de Deus é aquela que o eu da pessoa, ele diminui, ele some, e que o Senhor cresça. Esse é a obra que Deus, de fato, vê com bons olhos.
sendo realizada pelos seus filhos. No entanto, a nossa inclinação, ela busca a vanglória. A palavra de Deus fala que o nosso coração ele é corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Ele busca a satisfação da sua carne, da própria carne. O Espírito milita contra a carne. Então a nossa natureza ela vai sempre pender para que a gente seja, de alguma maneira, reconhecido naquilo que nós fazemos. Por isso, nem tudo que nós vemos que tem sido feito tem, de fato, alguma relevância para Deus. Mas isso não significa que nós não temos que fazer, porque nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos transformados e fomos enxertados nessa videira para fazer as boas obras. Aquilo que vem dele. Aquilo que brota da própria essência do Senhor, que é ser bom. Bom só tem um, que é Deus, Jesus fala isso. E só há uma possibilidade de fazer coisa boa se nós estivermos realmente ligados, permanecendo firme nos ensinamentos do Senhor. Que é isso que ele está dizendo. Aí, nos versos 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Então nós fomos ligados a essa videira, nós que estávamos nas trevas, fomos tirados de lá e trazidos para esse relacionamento com Ele, para as boas obras. Mas essa obra que flui desse relacionamento, dessa obediência aos seus ensinamentos. Nenhuma boa obra feita por pessoas rebeldes aos ensinamentos do Senhor tem qualquer reconhecimento da parte de Deus. Por isso que a gente sempre está lutando, conversando sempre uns com os outros. Nós precisamos ter vida com a igreja, vida com os irmãos, vida uns com os outros, um compromisso. Porque fora disso, às vezes, é só enganação da nossa parte. Né? Então, de nós mesmos, nós não temos condições de fazer nada que é bom à parte do Senhor. Bom nesse sentido, no sentido que remete a glória ao nosso único Deus merecedor de toda adoração, toda honra e toda glória. Então, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Obediência. Está ligado, permanecer em Cristo é isso. É crer em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e viver para a sua glória, em obediência à sua palavra, assim como ele vive em obediência à palavra. Bom, por isso nenhum ramo fora da videira e ninguém à parte do Senhor pode glorificá-lo ou produzir algum fruto bom. Só podemos produzir aquilo para o qual nós fomos designados a produzir, que é os frutos do Espírito, o fruto do Espírito Santo, que aí nós vamos lá em Gálatas 5, 22, né? Que vai dar para nós toda essa lista de como é esse fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esses que estão produzindo isso, que estão dando esse fruto, ele está ligado à videira verdadeira. E é interessante quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira,
Porque Israel ele é conhecido como o símbolo de Israel é a videira. Israel tem o símbolo da videira. E Israel é apenas um ramo da videira verdadeira. Ele não é a videira, ela não é a videira. Israel, se não converter, as pessoas não converterem a Cristo, só porque elas nasceram como o povo escolhido de Deus, lá do Antigo Testamento, as pessoas nasceram dentro dessa configuração, elas têm alguma parte com o Senhor? Não tem. Porque o verdadeiro israelita, Paulo vai dizer, é aquele que foi circuncidado no coração. Então Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. É de mim que vai fluir todo o vigor que o ramo precisa, os verdadeiros ramos precisam. E aí, é esse fruto que nós estamos vendo aqui, que é o amor, que é a longanimidade, que é a mansidão, o domínio próprio. E se nós formos lá para 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai dizer, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor, nada me aproveitará. Tudo é feito por amor, em dedicação, Senhor. Aquele que está ligado verdadeiramente e permanece no Senhor, ele vive essa dimensão de amor. Ele não serve ao Senhor por alguma obrigação ou por alguma coerção, alguém está coagindo a pessoa a fazer. Ele faz isso por amor, porque ele tem prazer de beber dessa seiva maravilhosa que sai do seu próprio Senhor. Ele não é policiado por ninguém. Você não precisa pôr regra. Ele vive essa entrega, essa paixão. Ele tem seu tempo com o Senhor, ele tem prazer em estar com Ele. Lembra, capítulo 5 de Atos, quando Barnabé vai lá e faz capítulo 4, Barnabé vai lá e vende sua propriedade e entrega o dinheiro para os apóstolos distribuir para as pessoas que estão precisando. E o texto vai falar que eles eram um só o coração e eles tinham tudo em comum e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam nas orações e partiam o pão de casa em casa e não tinha ninguém que precisava, porque eles dividiam as coisas. Porque o coração deles a maior riqueza era estar em Cristo. Aí, Ananias e Safira acham legal tudo aquilo que Barnabé faz. E aí eles fazem essa ação e morrem. Eles vendem uma propriedade e tiram parte do dinheiro, entregam apenas uma parte para pousar de boas pessoas. Esses não estão vivendo o verdadeiro amor, não estão ligados na videira verdadeira, porque estão fazendo as coisas em busca de algum merecimento, algum reconhecimento. E eles são fulminados. Porque a comunidade daqueles que estão ligados a Jesus, que vive por esse amor, vive esse fruto maravilhoso, vive de forma intensa e se dedica nas coisas para a glória do Senhor. Você não tem que estar pedindo para fazer, as coisas vão fluindo, você tem que estar coordenando, porque tanta gente trabalhando, tanta gente querendo servir mais o Senhor, mais e mais. Isso é os ramos legítimos dessa verdadeira, dessa videira verdadeira. Que Deus nos encontre assim, bem coladinho, ligadíssimos, permanecendo firme, porque sem Ele nada nós podemos fazer de bom, nada. E nós fomos chamados para as boas obras, para produzir muito fruto, mas de nós mesmos nós não temos condições de fazer. Nós precisamos estar na obediência, nós precisamos voltar, nós precisamos converter dos nossos pecados, nós precisamos mudar de atitude, nós precisamos mudar da direção. É tempo de mudança, para vivermos intensamente todas essas bênçãos do Senhor, daqueles que estão ligados de forma definitiva, permanente, na videira verdadeira. Porque nós não podemos fazer pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, pelos recursos que nós temos nas nossas mãos.
nós só podemos fazer pelo poder que vem do Senhor. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Podemos fazer muita coisa que agrada os homens, que mostra, né, nossa figura bem estampada, os likes aí. Mas e aquilo que agrada ao nosso Deus? Aquilo que glorifica o nosso Deus. Não é mesmo? Segundo lugar, segunda consideração, que ao permanecer em Jesus recebemos cuidados do Pai e frutificamos. Verso 2b vai dizer, todo aquele que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. E o verso 8, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha só que coisa maravilhosa. Deus é glorificado quando nós frutificamos. Deus é exaltado quando há fruto. Quando é visto entre nós esse relacionamento de compromisso, de respeito, de amor, de cuidado mútuo, de interação, aonde um ajuda o outro, estamos ligados uns com os outros, estamos atentos, estamos vivendo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, né? Nós estamos dentro de um contexto muito grande, né, em relação a países. E a gente está ligado em tudo isso, mas a gente precisa entender que o foco nosso, onde Deus nos trouxe para de fato cuidar da nossa espiritualidade e nos desenvolver, se chama IPI de Rio Verde. Porque se aqui eu não estou bem, se aqui eu não estiver estruturado, se aqui eu não estou engajado, não adianta eu participar de qualquer outro projeto aí fora. É só fuga. Não há transformação, não há glorificação do nome do Senhor. Ele quer trabalhar em nós. Quer limpar aqueles que estão produzindo e vai limpando para que eles possam produzir muito mais. E eles, quando produzem, né, esses ramos, quando estão produzindo, eles estão glorificando a Deus. E é essa a razão de nós vivermos. A glória de Deus. Então, o que eu estou fazendo, eu preciso entender. Eu tenho feito o que da minha vida? Ela tem sido um motivo de glória a Deus nos meus relacionamentos, aquilo que eu estou agindo. Meu relacionamento em casa, com meus empregados, como é que é isso? Com meus colaboradores, as pessoas que colaboram comigo também na empresa que eu trabalho e que me colocaram como, né, Deus me deu a oportunidade de ser chefe. A ideia é que a obra ou o fruto que o cristão produz destacam não a si mesmo, não destaca ele mesmo, mas aponta para a glória de Deus. Destaca o Senhor, o Criador de todas as coisas. As boas obras realizadas pelos discípulos apontam para Deus. Exaltam o cuidado divino sobre a vida do crente. Revelam essa presença cuidadora, supridora de Deus nas nossas vidas. E o nome dele é glorificado. Permanecer em Jesus tem pelo menos 3 significados. Crer que Ele é o nosso Salvador. Perseverar na fé. Permanecer significa isso. Crer em Jesus como nosso Salvador. Perseverar na fé. E dependência total. E obediência nesse amor, por esse amor de Jesus para com as nossas vidas e nós para com Ele. Quanto mais permanecemos em Jesus, aprendemos e obedecemos os seus ensinos, mais nós somos nutridos e, por conseguinte, mais nós produzimos.
e mais o nome do Senhor é glorificado. Ele é exaltado. Uma vez que a nossa natureza é inclinada à corrupção, nós precisamos nos submeter a esse processo maravilhoso chamado santificação de maneira ininterrupta. Nós precisamos estar atentos como tem sido a nossa caminhada, como tem sido as nossas decisões, se elas estão priorizando mesmo uma vida, um relacionamento com o Senhor, a obra, o chamado dele para mim e para você, né? Qual que é o chamado universal para todos nós? Anunciar o Evangelho. Apresentar o Evangelho para as pessoas, né? Hoje eu estava conversando com o Marquinhos falou assim, pastor, eu acho que nós profissionalizamos demais, né? A gente terceirizou. É verdade, a gente terceirizou aquilo que é para cada um. Não, eu pago lá, ó, nós temos um pastor que é pago para poder fazer isso, para poder visitar, para poder pregar, né, para poder anunciar o evangelho para as pessoas. Nós vamos contratar agora um evangelista, vamos contratar um missionário. Tudo isso é possível, tudo isso não tem nenhum problema. Mas desde que nosso coração, independente se tem ou não tem, alguém especializado para poder, que estudou de repente um pouco mais, ou se dedicou um tempo mais, para poder estar à frente, a igreja ela não para. Porque ela precisa estar submissa ao chamado daquele que é a videira verdadeira. E tem que fazer. Né? Então, se há no nosso coração algum descansar em relação a isso, porque outros estão fazendo, nós estamos equivocados, nós precisamos arrepender. Lembrar de onde nós desviamos e arrepender, confessar o pecado e voltar. Né? Para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Né? Então, uma vez que a nossa natureza é inclinada para essas questões que afastam nós de Deus, nós precisamos, então, cuidar da nossa santificação, onde Deus, em sua infinita graça, ele vai nos limpando, vai podando daqui e dali, diariamente ele vai fazendo uma limpeza de nós, removendo uma idolatriazinha daqui, né, um outro pecadinho dali, e a gente vai sendo transformados dia após dia, né, consciente que ele é o agricultor por excelência. Deus está trabalhando na vinha e ele está podando a gente. Aqueles que de fato está, né, na videira verdadeira, Deus tem tratado, Deus tem trabalhado, Deus tem nos transformado dia após dia. E a gente vai respondendo, os crentes vão respondendo, né, se santificando, abandonando aquilo que não presta, aquilo que ofende a Deus, aquilo que não, né, faz um balanço do seu tempo, confere lá como é que está, tem gastado tanto tempo nisso, e nessa questão aqui, nessa visita, na oração, na leitura da Bíblia, está difícil. Então vamos mudar isso aqui. Muda, faz os planos, pede a Deus que dê graça para que aumente, envolva mais tempo naquilo que de fato Ele está chamando a gente para fazer, diminui aquilo que está nos afastando, que está... Então essa administração é santificação, é nós que fazemos. A gente que vai abandonando as coisas que a gente vê que está nos afastando do propósito para o qual nós fomos chamados, né? Então, aí nós vamos sendo aperfeiçoados dentro da sua vontade. Na medida que nós queremos, né, recebemos de Cristo e crescemos nele, recebemos todo o seu alimento, a sua palavra, as suas orientações, e nós buscamos crescer nisso, aplicar isso na nossa vida cada vez mais, a nossa oração ela passa a ficar mais alinhada com a vontade do Senhor. E aí a nossa oração é assim, ó, que se faça a tua vontade, não a minha. Isso agora começa a ser algo mais tranquilo de ser feito, porque está bem ligadinho, está bem próximo. Né? Quando a gente está vendo as coisas de Deus com muita dificuldade, significa que nós estamos longe da vontade de Deus. Significa que nós estamos longe da obediência que Deus nos chama a fazer na sua palavra. Mas aquele que vai estar bem próximo, ele vai se desvencilhando de si mesmo e quer fazer a vontade do Senhor na sua vida, porque ele sabe que a vontade de Deus ela é boa, né?
ela é perfeita, ela é agradável e ela vai fazer a gente frutificar para a glória dele. E quando nós frutificamos para a glória do Senhor, nós também estamos satisfeitos, nós somos plenos. Porque se tem uma coisa que preenche o nosso coração, é a gente agradar o Senhor Todo-Poderoso. O Deus amado, o nosso papai, aquele que nos ama tanto. Então é um prazer fazer a obra dele, servir a ele, se dedicar a ele. Em Cristo recebemos cuidados e frutificamos de forma exponencialmente. E em terceiro lugar, Deus corta e lança os ramos infrutíferos no fogo. Verso 2, ele diz aí, parte A, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E o verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Está falando de perder salvação? Não é disso que o texto está falando. Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo já está limpo. Né? Lembra de Pedro? Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos na última ceia. E aí Pedro fala, Senhor, mas o Senhor não vai me lavar de jeito nenhum. Que mania é essa? Que negócio é esse? O Senhor é. Jesus fala assim, olha, se eu não lavar, você não tem parte comigo. O Senhor então lava a cabeça, lava o corpo todo. Jesus fala, vocês não precisam, vocês já estão limpos pela palavra. Apenas os pés, que significa o confessar diariamente. A consciência de que nosso pezinho é de barro. Que nós caímos. Tem gente que acha que não tem o pé de barro. Ele não peca, ele não precisa confessar. Então Jesus já nos limpou daquilo que nos condenava eternamente. Ele já pagou o preço. E nós cremos nisso. Então nós já estamos limpos. Aqueles que estão em Cristo já estão limpos. Não é disso que o texto está falando, de perder a salvação. O texto está falando daqueles que às vezes professam Jesus, mas não nasceram de novo. Aqueles que de repente até mudaram o seu comportamento. Deixaram de vício, deixaram daquilo, mas não tiveram uma transformação. Não foram transformados pelo Evangelho. Não vê em Cristo a suficiência de suas vidas. Não consegue descansar que o Senhor é suficientemente capaz de cuidar dele em todos os sentidos. A vinha pertence a um agricultor atento e cuidadoso. Nos versos 2 aí, Jesus diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ou seja, Deus, o agricultor, retira os ramos estéreis. E no verso 6 ele também diz, né, que ele lança fora e são apanhados e lançados no fogo. Quem são os ramos infrutíferos? Os ramos infrutíferos são todo aquele que confessam a Jesus da boca para fora, mas o coração está longe do Senhor. São as pessoas que não tiveram um novo nascimento, não foram regeneradas. Às vezes são apenas convencidas, mas não houve um novo nascimento. Nascer de novo é estar pronto para morrer por Cristo, se for necessário. Não vender Jesus, não trocar Jesus por nada. Judas vendeu Jesus aqui. Esse texto está dentro desse contexto de pressão que os discípulos estavam sofrendo. Nós vivemos uma época aparentemente sem pressão, mas é ledo engano. Nós vivemos uma das épocas de maior pressão, em que nós somos constantemente desafiados a nos posicionar se nós de fato pertencemos ao Senhor ou não. Sorrateiramente nas internet, nas coisas, nas conversas do nosso tempo, as filosofias do nosso tempo, elas nos enredam para posicionamentos contrários àquilo que nós fomos chamados para frutificar. O fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. De modo que nós precisamos, com muita atenção,
entender que Deus sabe o que passa no meu e no seu coração. E aqueles que não estão ligados na videira, aqueles ramos que não frutificam, vão ser cortados, vão ser lançados fora. Mas isso também é uma palavra de oportunidade. Porque Deus não tem prazer que o ímpio pereça, mas que ele se arrependa, que ele se volte para o Senhor, que ele clame por sua graça e por sua misericórdia. E aqueles que estão no Senhor devem viver para o Senhor. Não podemos brincar. Devemos viver, nos permanecer mesmo, que não é uma palavra que dê assim para ficar ligado, mas é permanecer. E permanecer significa tudo isso. Crer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Amém? Permanecer significa a gente andar pela fé. Independente de as coisas vão acontecer ou não vão acontecer, nós estamos firmes com Ele. Significa amá-lo, obedecer a sua palavra de todo o nosso coração. Isso é permanecer. Jesus prepara seus discípulos para não caírem nas armadilhas da autossuficiência. Eu quero concluir dizendo o seguinte: quantos planos para 2022, né? Para o nosso ano agora, esse ano novo. Às vezes desejo, né, de muitas realizações, felicidades a mil, muitos amigos, bons negócios, sucesso, saúde, dinheiro. Dinheiro sem parar, né? Quanto mais, melhor. No entanto, meus irmãos, a gente tem que entender que nós somos chamados para permanecer, para buscar obedecer os ensinamentos do Senhor. Capacidade para produzir o fruto que agrada a Deus, que faz a vida ter verdadeiro sentido, só encontramos em Cristo Jesus. As demais coisas é correr atrás do vento, é perder tempo. Aquele que permanece em Cristo e Cristo nele, esse dá muitos frutos. Que 2022 seja um ano de um frutificar nas nossas vidas extraordinário. Mas não para nosso próprio umbigo, para o nosso próprio, para a nossa própria glória, mas tão somente para a glória do Senhor Jesus. Amém? Diante disso, nós vamos orar e vamos já também passar para a ceia, ministração da ceia. Feche seus olhos. Deus tem falado ao seu coração, Deus tem falado ao meu coração. Deus está nos chamando para uma vida de compromisso com Ele, de entrega total, de confiança de que Ele vai dar todos os nutrientes necessários. Tudo aquilo que você e eu precisamos para uma vida plena, nós só temos em Jesus Cristo. A parte de Jesus nós nada podemos frutificar. Nada. Também, Ele é aquele que está... e somente nele, né? Não é Ele que está, nós permanecendo nele, nós somos carinhosamente cuidados pelo Pai. E Ele nos prepara para que a gente possa produzir mais frutos ainda. E que o Pai, o agricultor por excelência, vai cortar todo o ramo que não dá fruto e lançá-lo na perdição eterna. Pai querido, no nome de Jesus, abençoe o teu filho e a tua filha. Abençoe nós, ó Deus. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos aproveitar muito bem, Senhor, com o auxílio do teu Santo Espírito, essa bela oportunidade que nós temos de estar em Cristo Jesus.
que nós permaneçamos a cada instante, a cada segundo, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, que o Senhor nos encontre fiéis, frutificando e glorificando, única e exclusivamente, o teu santo e bendito nome. Na pessoa de Jesus, Senhor, nos leve a obedecer ao Senhor e a glorificar o teu santo nome. Assim nós oramos no nome de Jesus.